que é empresas que têm psicóloga no RH não contratam consultoria. Será? Veja, o ano passado, numa das minhas postagens no Instagram, uma colega psicóloga fez esse comentário. Ah, mas empresas que têm psicóloga não contratam consultoria. Eu achei aquele muito estranho, porque a minha realidade é um pouco diferente, e eu vou comentar sobre isso hoje com você. E é em função desse comentário que eu me motivei, né, gerar esse tema dessa live para a gente poder conversar, porque eu falei, bom, se uma pessoa está dizendo isso, ela pode estar sendo porta-voz de várias outras pessoas, né? Como didata em processos grupais que sou, eu sempre vou ter esse olhar, essa perspectiva de que quando alguém está falando, pode estar sendo porta-voz de outras pessoas num grupo ou numa coletividade. Então eu falei, peraí, talvez outras pessoas pensem da mesma forma. Então vamos conversar sobre isso, vamos esclarecer. Que de repente pode ser uma crença que te impede de fazer 10 mil reais por mês iniciando na consultoria para empresas. Então, existem algumas crenças que rolam aí que eu gosto de desmistificar e até de derrubá-las, né? Com base em quê? Em achismo? Não, com base na minha experiência, de 22 anos na consultoria e 36 na área organizacional, que eu acredito que são suficientes para eu poder te dizer, olha, isso aqui funciona, isso aqui não funciona, isso aqui ok, isso aqui não é bem assim. Então, vamos lá conversar. Bom, o que eu vou falar para você? Né? Quais são as principais motivações das empresas para nos contratarem? Né? O que faz com que as empresas contratem uma consultoria? Tá? Então, quando uma empresa contrata o nosso trabalho, nós elaboramos uma proposta para a empresa, nós definimos o início do trabalho e o término do trabalho. Isso é extremamente importante na consultoria, né? Não ficar com uma proposta assim, ad infinitum. Vai terminar quando? Não sei, talvez amanhã. Não. O trabalho ele precisa ser planejado, a gente precisa elaborar um cronograma por todas as etapas, né, de intervenções, isso no caso de uma consultoria, e dizendo, olha, começa tal época, termina tal época. Pode acontecer algum imprevisto, pode, de repente, sei lá, acontecer uma mudança de diretoria que faz com que a empresa dê um tempo, ou desacelere o projeto, ou altere o projeto? Sim, né? Porque a vida é dinâmica, as empresas têm vida, então elas não são estáticas, paradas, né? Tudo ali congeladinho. Então, sim, pode acontecer. Mas isso não é regra, isso é exceção. Tá? Então, quando a gente começa um projeto na consultoria, por exemplo, um projeto de diagnóstico organizacional com foco em saúde mental no trabalho para poder elaborar um programa de saúde mental no trabalho. Esse diagnóstico e depois a elaboração do programa de saúde mental no trabalho vai ter um começo, um meio e um fim, ok? Então, isso é muito importante que você registre aí em relação à consultoria. Então, tem projetos que vão durar um mês, tem projetos que duram 3 meses, tem projetos que duram um ano, tem projetos que duram mais de um ano? Tem. Eu já participei uma vez de um projeto que era de um plano, elaboração e implantação de um plano de cargos, salários e carreira para uma prefeitura e para suas autarquias, e levou em torno de 2 anos. E já participei também de um diagnóstico organizacional, já elaborei, né, já dei consultoria, por exemplo, no diagnóstico organizacional com foco em desenvolvimento humano e organizacional, que levou 3 meses. Claro que enquanto você está fazendo um trabalho na consultoria, em paralelo você está fazendo outros trabalhos. Você não fica só focado naquele trabalho. Pelo menos eu trabalho assim, né? Eu começo um projeto na consultoria e se vem outras demandas, eu vou atendendo as outras demandas. Eu nunca destino a minha agenda exclusivamente para uma empresa. Eu vou
elaborando o cronograma de tal forma que eu possa conciliar a agenda com outras demandas que apareçam. Então, isso também é algo bem importante. Aqui eu vejo, como eu disse inicialmente, que muitas colegas estão perdendo a oportunidade de iniciar na consultoria, ou seja, de prestar serviço para empresas, principalmente em saúde mental no trabalho, ou em bem-estar, ou qualidade de vida, né, que são temas que estão em alta, as empresas estão demandando muito consultoria nessas áreas, e também desenvolvimento humano e organizacional. Por que, que uma empresa ela nos contrata? Né? Porque, às vezes, isso também é importante que você saiba. As empresas nos contratam porque, muitas vezes, elas ou não têm uma psicóloga, uma profissional que possa fazer o trabalho que nós fazemos, porque nós somos especialistas em comportamento humano. Então, nós temos um conhecimento, uma expertise, né, que é dada pela nossa profissão. E nem todos os profissionais que estão dentro da empresa têm essa expertise. E muitas vezes a empresa não tem condições de manter dentro da empresa uma funcionária psicóloga, né, trabalhando em tempo integral. E aí é mais prático para a empresa e mais barato contratar consultoria que vai fazer aquele trabalho por um período determinado, um tempo determinado, né? Terminou o trabalho, terminou, ela não tem compromisso trabalhista conosco, né? Porque é um tipo de relação que não tem subordinação, né? Ela é legalizada, nossa relação, quando a gente presta serviço para empresas, e depois, se ela quiser nos contratar de novo, ela nos contrata. Isso é muito comum acontecer, pelo menos acontece comigo. Então, a empresa te recontratar para outros serviços, porque você fez um trabalho de qualidade, você fez um trabalho que deu resultado e ela te recontrata. E isso, ela pode também, além disso, ela pode fazer também indicação sua para outras empresas. Então, quando uma empresa nos contrata, ela já tem essa clareza de que ela tem uma necessidade específica. Também as empresas nos contratam por quê? Porque às vezes é um projeto específico. Olha, ela está com um projeto específico, para um prazo específico. E os profissionais que estão dentro da empresa, não é uma questão de não ter competência. Eles estão envolvidos com outros projetos, com outras demandas, então, elas têm necessidade de contratar uma profissional de fora para vir fazer aquele trabalho naquele período, com aquele tempo necessário, e depois finalizou o trabalho, ok, mas ela pode te chamar para outros trabalhos, e geralmente te chama, tá? Isso acontece comigo. Então, também existe isso. Ou então existe uma outra possibilidade que as empresas nos contratam, por quê? Às vezes é um conhecimento tão específico que nós temos e que ela está tendo aquela necessidade que os profissionais que estão ali dentro, para eles poderem adquirir o conhecimento e implantarem algum projeto, algum programa, vai levar muito tempo e a empresa tem urgência naquele projeto. Então, é mais fácil para ela já contratar alguém que já tem esse expertise, esse conhecimento, do que esperar um funcionário de dentro, uma funcionária de dentro da empresa, mesmo que seja psicóloga, ir lá fazer um curso, aprender, desenvolver a competência, para depois poder dar retorno, dar resultado. Né? As empresas têm a lógica, lembra disso, as empresas têm a lógica do eu vou investir porque eu quero ter retorno. Eu vou investir porque eu quero ter um resultado. Então, quando ela nos contrata porque ela está investindo, né, dinheiro ali porque ela quer o resultado, ela quer um retorno, ela quer um serviço específico. Né? A empresa é muito objetiva nesse sentido. Vamos lembrar, né? Um país capitalista, sistema capitalista, né? As empresas estão nessa vibe. E está tudo certo, né? Faz parte do jogo. Agora, tem empresas, tem propostas de serviço que eu não aceito? Tem. Tem algumas que eu nem elaboro proposta.
né? Por quê? Porque eu avalio, eu considero, de repente, a cultura da empresa, o tipo de serviço, o entendimento que a empresa tem em relação ao trabalho, não é o entendimento que eu tenho. E aí eu falo, olha, não sou a pessoa mais indicada para poder prestar esse serviço para você, né? Se você quiser, eu indico outra profissional, mas eu acredito que nesse momento não sou a pessoa mais indicada. Enfim, né? De uma forma educada, a gente diz não, né? E justifica até onde é possível justificar. Não mentindo, mas, né, justificando até aquilo que é possível de eu poder falar e a empresa poder entender. Então, também acontece isso, nem todas as demandas a gente aceita, né? E tá tudo certo, né? Então, veja só, eu quero te dizer, né, de três principais motivações que fazem com que as empresas nos contratem, né? E aí, veja, a pergunta é: empresas que têm psicóloga no RH contrata consultoria? E eu vou te afirmar que sim, que contrata. Olha, a minha experiência na área organizacional foi inicialmente como gestora de RH. Então, eu trabalhei por mais de 14 anos como gestora de RH. Tá? Gestora de RH em empresa multinacional, empresa de economia mista, que era a SA, e empresa familiar também foram os tipos de empresas que eu trabalhei. E como gestora de RH, em algumas empresas, na maioria das empresas, eu tinha colegas psicólogas na minha equipe. E mesmo tendo colegas psicólogas na minha equipe, eu contratava consultoria.